E aí, quando a gente fala em medicina, logo vem à cabeça médico, hospital, remédio, certo? Mas por trás de tudo isso existe um sistema, uma ciência com nome e sobrenome. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que é de verdade a medicina moderna. Pois é, vamos pensar um pouco. Toda vez que alguém vai a uma consulta, toma um medicamento ou faz um exame, está na verdade interagindo com um sistema que tem uma lógica e uma história muito bem definidas. E esse sistema tem um nome oficial: biomedicina. E olha, isso não é de hoje. Já faz mais de um século que essa é a principal forma de cuidar da saúde no mundo ocidental. É basicamente o que a gente chama de medicina convencional. Mas o que isso quer dizer na prática? Bom, a definição é essa aqui. A biomedicina pega todo o conhecimento da biologia e da fisiologia, ou seja, como o nosso corpo funciona, e aplica isso no dia a dia para tratar as pessoas. Ela é a ponte que liga a pesquisa lá do laboratório com o consultório médico. E o pulo do gato é esse. Tudo gira em torno de evidências e padronização. A meta é criar tratamentos que funcionem sempre, de forma previsível, tudo validado por muita pesquisa científica, para resolver problemas de saúde bem específicos. Agora, que tal a gente abrir essa caixa de ferramentas da biomedicina para ver o que tem lá dentro? Vamos dar um zoom, sair do geral e mergulhar no mundo microscópico que sustenta tudo isso. E que caixa de ferramentas, hein? A biomedicina se apoia numa lista enorme de áreas do conhecimento. A gente está falando de biologia molecular, bioquímica, genética, imunologia e por aí vai. Cada uma delas é uma peça-chave nesse quebra-cabeça gigantesco que é o corpo humano. Para a gente entender como a coisa funciona, vamos focar em uma dessas áreas. A biologia molecular é simplesmente fascinante. Ela estuda o nosso DNA e RNA, que são basicamente o manual de instruções, o software que roda em cada uma de nossas células. E o mais legal é ver como a gente consegue manipular esse manual. Uma técnica super famosa é a PCR. Pensa nela como uma máquina de xerox, só que para o DNA. Com ela, dá para pegar um pedacinho minúsculo do nosso código genético e fazer milhões de cópias. Isso é fundamental para diagnósticos, pesquisas, para tudo. Ok, vamos um nível mais fundo. Se a biologia molecular estuda o manual, a bioquímica estuda os tijolos que constroem o nosso corpo. Vamos ver quais são eles. Primeiro, os carboidratos. Pensa neles como a gasolina do nosso corpo. Moléculas como a glicose dão aquela energia rápida e imediata para as nossas células funcionarem. Entender isso é crucial para tratar doenças como diabetes, por exemplo. Depois, temos os lipídios, as famosas gorduras. Se os carboidratos são a gasolina, os lipídios são o tanque reserva de energia, e um tanque bem potente. Além disso, eles formam a estrutura das nossas células e servem como isolante térmico. Controlar o colesterol, que é um tipo de lipídio, é um dos pilares da cardiologia. Agora, as proteínas, essas são as verdadeiras operárias do corpo. Elas fazem de tudo. Dão estrutura para os músculos, transportam oxigênio no sangue, como a hemoglobina, e aceleram reações químicas. A maioria dos remédios que existem, aliás, funciona justamente interagindo com alguma proteína específica. E para fechar, os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Eles são o projeto, a planta baixa de tudo. É o código genético que diz quais proteínas devem ser feitas, quando e como. Juntas, essas 4 moléculas formam a base de tudo que a gente é. Ok, a gente já mergulhou fundo no nível molecular. Agora, vamos dar um zoom out, ampliar o foco e olhar para a biomedicina não só como uma ciência, mas como um sistema que funciona dentro da nossa sociedade. E aqui tem um ponto bem interessante. Alguns estudiosos, como Gaines e Davis Floyd, defendem que a biomedicina não é uma ciência 100% neutra. Ela também é um sistema cultural que acaba refletindo os valores e as normas da sociedade ocidental onde ela nasceu. E essa visão cultural leva a gente para uma distinção muito importante. O foco da biomedicina, na maioria das vezes, é em curar doenças, o que é incrível, claro. Mas isso pode ser um pouco diferente de um objetivo mais amplo, que seria melhorar a saúde da pessoa como um todo. A abordagem, no fim das contas, é quase como a de um mecânico. O sistema foi desenhado para encontrar a peça quebrada, um órgão que não funciona bem, uma reação química que deu errado, e consertar aquilo com uma intervenção, seja um remédio, uma cirurgia, o que for. Então, vamos juntar tudo isso. A gente foi lá do mundo das moléculas até a maneira como a medicina se encaixa na nossa sociedade. E a grande lição aqui é a seguinte: é justamente a nossa capacidade de entender e até manipular as menores pecinhas do nosso corpo, o DNA, as proteínas, os lipídios, que nos permite ter os tratamentos médicos tão avançados que salvam vidas todos os dias. Uma coisa está diretamente ligada à outra.
Para fechar, fica aqui uma reflexão. Se o modelo que a gente tem hoje é excelente em consertar o que quebrou, como seria um sistema de saúde focado não só nisso, mas principalmente em melhorar o bem-estar? Como seria uma medicina projetada para otimizar a saúde e não só para curar a doença? Fica aí a pergunta para a gente pensar.